Evangelho de João, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. O texto fala de 3 dias depois, está falando 3 dias depois do encontro de Jesus com Natanael, tá bom? Então vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Todos vocês comigo, versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos ao nosso Deus. Pai, glorifica o teu nome e o nome do teu maravilhoso Filho. Ó Deus, que grande Salvador é Jesus Cristo. Nesse fim de semana temos sido inundados com a verdade do teu amor dado a nós na pessoa dele. Ó Deus, ó Pai, desde quinta-feira, sexta-feira, louvores tão preciosos, vigília de oração. Ó Pai, na sexta-feira, reunião de oração no sábado de manhã. Ó Deus, culto hoje pela manhã, escola dominical. Senhor, muito obrigado. Pai, tu sabes que nós não somos nada sem Jesus. Tu sabes, ó Deus, que entregues à própria sorte, tu deverias nos jogar no inferno. Mas porque tu nos amaste e deste Cristo a nosso favor, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós temos vida eterna. Nós somos adotados como teus filhos amados, ó Deus. Então, Senhor, perdoa os pecados da tua noiva nesta noite. Que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Ó Pai, que nesta noite, neste culto, ainda que, ó Deus, ó Pai, estejamos já em exercício devocional para o início da Assembleia. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque tu és Deus vivo que fala conosco na tua palavra. E clamamos, Deus, a presença e a unção do Espírito Santo, não somente iluminando a nossa mente, ó Deus, mas aplicando a verdade aos nossos corações. De maneira que, ó Deus, ó Pai, conheçamos o Senhor Jesus. E conhecendo o Senhor Jesus, nós o amemos mais. E nós consagremos a nossa vida a Ele. Fala conosco, Deus amado. Deixa-nos conhecer teu Filho. Essa é a vida eterna. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje nós estamos no meio do culto em Assembleia Congregacional Ordinária. E já tendo lido o texto, eu quero declarar aberta a Assembleia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia em que Jesus foi batizado, irmãos e irmãs,
A Bíblia nos diz que enquanto João o estava batizando, ele estava orando a Deus. E ele orava ao Pai. E a Bíblia nos conta que de repente os céus se abriram. Uma luz desceu sobre ele. E vinha com ela em forma corpórea de pomba o Espírito Santo. E naquele momento se ouviu a voz de Deus Pai que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. A partir daquele momento, meus queridos irmãos e irmãs, João Batista começou a pregar naquela região da Judéia, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu disse para vocês que eu não era digno de desatar as sandálias dos pés dele. E quando João Batista começou a pregar isso, alguns dos discípulos de João deixaram de seguir a João e foram seguir a Jesus. Dentre eles, André, João que escreveu este evangelho, Pedro e outros mais. E também Filipe foi convertido a Jesus e levou a Jesus o seu amigo Natanael. Quando Filipe disse que Jesus, o Nazareno, era o Messias, Natanael disse o seguinte: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe disse para ele: vem ver. E quando ele foi, Jesus disse para ele o seguinte: eis aí um israelita em quem não há dolo. E Natanael disse: de onde que você me conhece? Antes de que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A figueira era o lugar de oração dos judeus. Provavelmente Natanael estava sozinho debaixo de uma figueira, só ele e Deus. E quando Jesus diz isso, ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Senhor responde para ele: por que te disse isso, você creu? Pois coisas ainda maiores do que estas verás. Esse diálogo acontece na Judéia. 3 dias depois, Jesus viaja a pé e chega 3 dias depois, mais de 80 quilômetros de viagem, para uma festa em Caná da Galileia. O texto bíblico nos conta que a mãe dele foi convidada, mas não somente ela foi convidada, ele também com seus discípulos. João já vinha apontando quem era Jesus Cristo. O povo judeu está numa grande expectativa. Perguntaram para João Batista se ele era o Messias, ele disse que não. Ele disse que tinha vindo preparar o caminho do Senhor. E a pergunta que salta do texto: quem é Jesus? Quem é Jesus? Mas eu quero perguntar para você nessa noite: quem é Jesus para você? Todas as vezes que nós vamos receber alguém como membro no conselho da nossa igreja, essa é a primeira pergunta que é feita: quem é Jesus para você? O tema do nosso sermão é: quem é Jesus? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: ele é soberano. Quem é Jesus? Ele é soberano. Vamos ler o texto bíblico, irmãos e irmãs, até o versículo de número 5. Nós leremos responsivamente. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O texto nos diz que ele é soberano. O texto nos apresenta que o Senhor Jesus foi convidado para um casamento que Maria também tinha sido convidada para ele e os seus discípulos. E eu não sei se você sabe disso, mas o casamento judaico dos dias de Jesus era diferente do casamento nos dias de hoje. Quando nós vamos fazer um casamento nos dias de hoje, convites são enviados, a igreja é preparada, todos com grande expectativa, recebem a noiva quando ouvem a marcha, pam, pam, pará, pam, 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 e aí vai, a noiva entra, vamos para a festa e acabou ali. O casamento judaico era diferente. Ele durava 7 dias. Um amigo do noivo tomava conta de tudo. Cartas eram enviadas para todo Israel.
As pessoas vinham e permaneciam 7 dias na festa. Era necessário que existisse comida para esses 7 dias. E também vinho necessário para alegrar a toda a festa. E se o vinho acabasse, seria uma gafe social tremenda. Toda aquela família ficaria envergonhada em Israel como uma família que não sabia receber os seus convidados. E numa cultura, querido, em que hospitalidade é um dos principais dos valores, não saber receber os seus convidados é quase um crime. E Jesus e Maria estão na festa, e a Bíblia nos conta que se acabou o vinho. Então Maria, expectante para ver na prática tudo aquilo que ela ouvira, você se lembra lá que o anjo revelou para ela que o menino que estaria no ventre dela era o Filho de Deus. Vamos ficar acordados no sermão. Era o Filho do Altíssimo. Ela estava expectante para ouvir o que aconteceria com aquele menino. E ela foi vendo Jesus, o menino obedeceu a vida inteira, nunca teve falha nenhuma. Ela viu a cena pintada diante dela, muito sábia. Ela disse: essa é a oportunidade. Estava desejosa de vê-lo manifestar-se ao mundo. E o texto bíblico nos conta que ela chegou para ele e disse o seguinte: eles não têm mais vinho. Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos amigos e irmãos, talvez na nossa cultura essa atitude soe até como um desrespeito à sua mãe. Mas preste atenção, diante de Maria não está qualquer homem. Ele veio do ventre dela, mas ele é o Senhor dela. Ele é o Deus dela. E ela deve a ele obediência e adoração, porque ele é o próprio Filho de Deus. E ele não aceita ser manipulado por ninguém. Maria, de maneira sutil, como fazem muitas irmãs, sugerindo, sem dar ordens, querendo direcionar o caminho, eles não têm mais vinho. Jesus diz para ela: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu sei o que tenho que fazer e na hora que devo fazer. Veja bem que Maria não se levanta contra Jesus. Ela não se coloca como mediadora. Ela entende que está diante dela o seu próprio Senhor e ela se submete. Maria foi uma santa mulher de Deus, piedosa, mas era pecadora como eu e você. E ela nunca quis se colocar como mediadora entre Deus e nós, porque ela sabe que o único mediador entre Deus e os homens é o Filho dela. E quando Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela acata o que ele diz, mas muito perspicaz, característica comum das mulheres. Nós homens não temos isso tanto assim. Ela antevê o que vai acontecer. Ela já está percebendo que ele vai realizar ali um milagre. E ela diz aos serventes: prestem atenção, façam tudo o que ele disser para vocês. Que bênção maravilhosa, irmãos, olhar para esse texto. Maria foi a primeira a entender que Jesus deve ser obedecido. Ela disse: façam tudo o que ele vos disser. Nesse texto nós encontramos o Senhor revelando a sua soberania. Ele não é manipulado por ninguém, nem por sua própria mãe terrena. Ele é o soberano Deus, e ele sabe o tempo e o modo e a maneira de atuar. E ele vai realizar todas as coisas na história e na vida do seu povo, de maneira que ele seja glorificado e na hora em que ele quiser. Quem é Jesus Cristo? Ele é soberano.
Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso Senhor, Ele é Deus que está sentado no trono e domina sobre tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos a consciência de quem Ele é, nós faremos como Maria, estaremos atentos a fazer tudo o que Ele nos disser. Um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento é aquele texto de Isaías capítulo 6, você lembra? Morreu o rei Uzias, ele reina 55 anos em Jerusalém. As potências do mundo estão em guerra, Babilônia e Egito. E agora a Síria, grande potência. Israel está no meio dessa briga toda. E parece que vai ser desolado. Uzias é um rei que dá estabilidade ao seu povo. Morreu Uzias, o povo entra em crise. E agora quem poderá nos ajudar? Isaías é chamado no ano da morte do rei Uzias. Ele vai ao templo para orar e num êxtase tem uma visão e ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e cantavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz que a base do limiar do templo se tremeu a voz do anjo que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e ele caiu no chão como morto. Quando você olha essa visão, você acha que o texto está falando de Deus Pai. Mas João, neste evangelho, conta que quem Isaías viu no trono foi Jesus. O seu Senhor é o soberano Rei da Glória. Ele é aquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é aquele querido amigo e irmão que governa todas as coisas. Nada acontece na história fora da sua permissão, fora da sua soberania, fora do seu desejo, fora da sua vontade. Não é à toa que o reverendo Abraham Kuyper, nobilíssimo primeiro-ministro holandês, no final do século XIX, início do século XX, disse que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. O seu Senhor não é um Senhor fraquinho, o seu Senhor não é um Senhor pobrezinho, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso Senhor. E se Ele é quem diz ser, eu e você devemos então nos submeter à sua vontade, nos humilhar diante da sua soberania e confiarmos a nossa vida a Ele. Um dos cânticos que eu mais gosto, irmãos, cantado em nossas igrejas há alguns anos, é aquele que diz: Tu és soberano, cante comigo, vamos lá? Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarga-me a Ti. Tu és tremendo. A tragédia que você está enfrentando não está fora do controle soberano do Senhor. A crise relacional pela qual você está passando não está fora do controle soberano do Senhor. O aperto financeiro que você está enfrentando não é desconhecido por Cristo Jesus. A enfermidade física que você está passando, que diante dos olhos dos homens parece incurável, não está fora do controle soberano de nosso Senhor. Mas Ele vai usar tudo isso para glorificar o nome dEle. Ele vai usar tudo isso dentro da sua providência para dar a você um coração quebrantado e humilde.
e para fazer que você confie nele, ainda no dia da mais terrível dor, no dia da mais terrível tempestade. Se você tem a consciência de que Deus é soberano e Ele te ama, você não precisa ficar desesperado. Tudo na sua vida, tudo que está acontecendo é exatamente o melhor que poderia acontecer. Jesus é soberano, Ele é o Rei da Glória. Confie nele, entregue a Ele hoje a sua ansiedade, derrame a sua angústia diante dele. Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, e Ele diz a você nessa noite: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano, Ele domina sobre tudo. Que você confie e dependa desta soberania. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Davi, vai lavar o olho lá fora, meu filho. Quem é Jesus Cristo para você? O texto bíblico nos disse que Ele é soberano. Quem é Jesus? Além de ser soberano, a palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso. Quem é Jesus? Ele é soberano. Mas o texto bíblico nos diz que Ele é poderoso. Depois que Maria dá a ordem, queridos irmãos e irmãs, os serventes estão atentos. E a Bíblia nos conta a história que ali há 6 talhas de água. Talhas são grandes jarros, nas quais os judeus guardavam água para a sua purificação e para saciar a sua sede. E a Bíblia nos diz que cada um daqueles jarros tem 2 ou 3 metretas. Você fala: pastor, o que é uma metreta? É uma metralhadora? Não, filho, nem existia naqueles dias, né? Metreta eram jarros menores. Cada metreta tinha a capacidade de suportar 40 litros de qualquer líquido. Então ali havia 6 jarros, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então, se cada um deles tivesse só 2, a capacidade era de 480 litros de água. Mas se todos eles tivessem 3, seria de 720 litros. Então, ali há uma capacidade líquida entre 480 a 720 líquidos de água. E Jesus disse para eles o seguinte: enchei de água as talhas. E a Bíblia diz que eles as encheram totalmente. Então vocês imaginem agora aquelas 6 talhas com muita água, transbordando de água. Jesus diz a eles, e é impressionante o verbo hebraico, irmãos. Diz aqui o verbo, a palavra no verbo grego, né? Então lhes determinou uma ordem impossível de se desobedecer. É o Rei da Glória. É aquele que disse assim, ó: haja luz, e a luz veio existir. Leve a água para o mestre de sala. E eles levaram a água. E no meio do caminho aconteceu algo fenomenal. A água foi transformada em vinho. No processo natural, você sabe como se faz o vinho. É plantado a semente de uva. Levam anos para crescer. E de repente existe aquele parreiral que precisa de muitos cuidados e muita proteção. E depois de muito tempo, quando dá a uva, então a uva é levada ao lagar, um tanque no qual era feito um buraco no meio da terra, e as pessoas então entravam dentro do lagar e pisavam a uva, e de repente então saía dali
um duto que levava para o lugar correto o líquido. E aquele líquido então era envasado. E envasado ele passa algum tempo curtindo até fermentar. E quando fermenta então se gera álcool ali e ele vira vinho. Esse é o processo natural criado por Deus para formar o vinho. Talvez você me dissesse, não, Jesus ele tem poder para acelerar o processo. Claro que sim. Mas aqui é tão surpreendente que ele não lança a mão da matéria-prima por meio da qual o vinho é criado. Não tem uva no processo. É algo inusitado demais. Ele usa água. Ele pega a bebida mais comum, aquela que sacia a nossa sede, aquela com a qual nós lavamos os nossos olhos, aquela bebida que num dia de muito calor nós tomamos, ela nos refresca, aquela com a qual nós tomamos banho, na qual nadamos quando vamos nos divertir, e de repente então Jesus toma água, o que é extremamente comum, e o transforma em algo especial. E eles saem das talhas levando água. Quando o mestre Sala coloca ali o seu copo e bebe, é vinho. E não é qualquer vinho. É o melhor tipo de vinho que existe. A ponto de que o noivo recebe um louvor diante dos olhos de todos. Por quê? Porque naqueles dias, quando alguém fazia a festa, colocava o melhor vinho no começo. E as pessoas iam comendo e tomando, e aí elas já iam ficando meio inertes. E elas já não sabiam muito distinguir que tipo de vinho era no final, porque elas já tinham tomado bastante. Então, depois disso, eles colocavam o pior vinho da pior qualidade. E aí já não importava mais, porque o cabo não sabia mais discernir o que era bom e o que era ruim. Mas o mestre de sala ficou perplexo, algo inusitado aconteceu. O mestre de cerimônia, ele se aproximou do noivo e disse o seguinte: todos colocam primeiro o bom vinho, mas você deixou o melhor vinho para o final. Imagina ele colocando a taça dele ali, revirando a taça, cheirando o cheiro de vinho, tomando o vinho. Uau! Eu nunca tomei um vinho tão maravilhoso. Cabernet Sauvignon do Chile perdeu totalmente. É o melhor vinho que existe. Quão poderoso é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele pode realizar milagres. Talvez você entrou aqui nessa noite e diz: pastor, eu estou acabado, eu estou deprimido, pastor, eu estou perdido, eu estou desanimado, não tem mais solução para a minha vida, ninguém me tira dessa situação complicada que eu estou enfrentando. Eu quero dizer para você que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E o Senhor Jesus é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode, Ele tem todo o poder para Ele realizar, se assim Ele o quiser, para a honra e para a glória do nome dEle. Eu tenho um amigo, queridos irmãos e irmãs, cuja família estava destruída. E ele tinha decidido separar-se da sua esposa, só para ouvir uma mensagem bíblica. E aquela mensagem bíblica tocou profundamente o coração dele. Na família dele tinha acontecido adultério. A situação estava complicadíssima. E ele tinha o desejo de tirar a sua própria vida. E ele se lembra de ter ouvido o seguinte: que quando alguém quer tirar a sua própria vida é porque está doente da alma. E uma amiga sua lhe convidou para ir a uma igreja batista, numa capital brasileira, uma igreja que tem um culto às 3 da tarde, onde mais de 2.000 pessoas se reúnem.
E ele diz que entrou naquela igreja e o pastor pregou uma mensagem que falava tudo o que ele estava vivendo. Ele virou para a amiga dele: que deselegante o que você fez, como é que você contou para o pastor tudo o que eu estou vivendo? A amiga dele riu: você acha que eu consigo falar com esse pastor aí? Para conseguir falar com esse pastor aí, a agenda é de 6 meses. Ele não tem a mínima ideia de quem você seja. Quem está falando com você é o Espírito Santo. Arrependa-se do seu pecado e volte-se para Cristo Jesus. Naquele dia, aquele homem foi convertido. Depois de 6 meses longe da sua casa, voltou para o seu lar, pediu perdão à sua esposa pelo seu adultério. Ela o recebeu. Eles passaram mais um ano de grande luta pela restauração do casamento. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, Deus selou a restauração daquela família, quando 1 ano depois, aquela irmã fica grávida do 4º filho do casal. E aquele moço se tornou um oficial da igreja, e até hoje é uma bênção preciosa nas mãos de Cristo Jesus. Tudo porque quando alguém ouve a palavra de Deus e ouve o evangelho de Jesus, esse pecador pode ser restaurado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão distante que Jesus não vá buscá-lo. Não há pecador tão sujo que Jesus não possa lavá-lo. Não há pecador tão inveterado que Jesus não possa quebrantá-lo. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nós não podemos mudar o coração de ninguém. É por isso, irmãos e irmãs, que nós oramos, porque nós temos a plena consciência de que o nosso Senhor tem o poder de realizar tudo aquilo que Ele quiser para a honra e para a glória do seu próprio nome. É por isso, esposa, que você não pode desistir de orar pela conversão do seu marido não crente. É por isso que você, mãe, não pode desistir de orar pela conversão do seu filho, porque se Deus soberanamente decretou que Ele vai usar a sua oração para trazer o seu filho de volta, você precisa orar. Não há impossíveis para o Senhor Jesus. Nessa noite você está sendo convidado e você está sendo convidada a se voltar para o Senhor, a colocar diante de Deus o seu desafio, a colocar diante do Senhor a sua angústia. O Senhor tem todo o poder para trazer restauração para a sua vida, para o seu coração e para o seu lar. Que o Senhor abençoe ricamente a tua vida, em nome de Jesus. Creia no poder do Senhor. Diga: Senhor, minha situação é essa, minha angústia é essa, minha dor é essa, tem misericórdia de mim. Talvez você está pedindo algo para o Senhor há um bom tempo e está todo mundo já desanimando você. Rasgue hoje a sua alma. Diga: Senhor, eu sei que a tua vontade vai se realizar, ela é boa, perfeita e agradável, mas tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. E o Senhor, por misericórdia, vai responder o melhor para você. Quem é Jesus Cristo? Ele é soberano. Ele é poderoso. Não há nada que seja impossível para o nosso Senhor. Ele sabe o tempo e o modo. Talvez eu e você não entendamos, mas Ele tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Confie nele. Ele foi quem salvou você. Ele é quem tem abençoado a sua vida. Ele é quem vai se glorificar em tudo aquilo que você está vivendo, para a honra e para a glória do nome dele. Mas eu quero perguntar a você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo? O texto nos diz que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Mas em último lugar, nesta noite, o texto nos diz que Ele é glorioso. Quem é Jesus Cristo?
Ele é glorioso. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 11. Eu leio uma vez, a igreja a segunda vez. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Esse é o primeiro milagre que Jesus realizou. E quando você lê o Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo 31, João explica o propósito de ter tantos sinais no seu Evangelho. Ele diz assim: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filho de Deus significa que ele tem a mesma natureza de Deus, ele é Deus. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito deste milagre que Jesus realizou foi revelar que ele é o Filho de Deus, e para que aqueles que creem nele recebam a vida eterna que só ele pode dar. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. O que ele fez? Manifestou a sua glória. João fala sobre isso, amados irmãos. Ele diz que o verbo, o logos, o princípio de existência da vida se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco, morou em nossa vizinhança, sentou-se em nossos bancos, sentou-se em nossa mesa, comeu nossa comida, falou a nossa língua, vestiu-se de nossa carne e de nossa pele, foi um de nós, sem pecado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele diz, cheio de graça e de verdade. Os atributos de Deus estão nele. Você percebe a graça de Deus, você percebe a confiabilidade, a verdade de Deus. E João diz, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu querido amigo e irmão, é impossível que você viva para Cristo Jesus e ande com Cristo Jesus e não seja surpreendido pela glória de Jesus. Aqui, quando Jesus manifestou a sua glória, o resultado foi que seus discípulos creram nele. Todas as vezes que o Senhor se mostra glorioso no meio do seu povo, a resposta vai ser que seus discípulos creem nele. Você se lembra daquele dia em que, depois de pregar o sermão do monte, Jesus entra em Cafarnaum e cura o leproso, depois cura o servo do centurião, depois de pregar na sinagoga, vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, e na porta da casa de Pedro ele realiza muitos milagres, expulsa muitos demônios. O grande avivamento está acontecendo. Quando todos acham que ele vai ficar ali, ele chama os seus discípulos para entrarem no barco e passa para o outro lado. E provavelmente já é noite, ele está muito cansado e foi deitar e dormir no fundo do barco. E ele está dormindo no fundo do barco, e aquele dia ondas gigantescas se levantam no mar da Galileia, e o barco é arremessado de um lado para o outro, do outro para o outro, e ondas se levantam gigantescas e se arremessam sobre o barco, e parece que ele vai partir. E os discípulos, mesmo sendo homens do mar, estão desesperados, e eles vão acordar dizendo: mestre, não se te dá que morramos, acorda, perecemos. E Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão morrendo de medo, homens de pequena fé? E ele se levanta e diz: mar, acalma-te, vento, emudece-te. E eu gosto de parafrasear o texto. Isso não é ser infiel a ele. É como se o Senhor dissesse para o mar, tranquilo, tranquilo. E para o vento, o mar acalmou. Imagina você naquele barco, o vento parou, e os discípulos, encharcados de água, agora estão mais amedrontados ainda, e dizem para si mesmos: quem é esse homem que até o vento
e o mar lhe obedece. Não tem jeito de você andar com Jesus e não ser surpreendido pela glória dele. Não tem jeito. Quando você anda com Jesus e quando você serve a Jesus, você vai ser surpreendido. De repente você anda com alguém que é a pessoa mais dura, mais descarada, mais cara de pau, e ela ouve o Evangelho, Deus abre os olhos dela e ela é transformada diante dos seus olhos. Irmãos, uma das experiências mais maravilhosas que eu já vi são pessoas nascendo de novo, não só num sermão, isso também é glorioso, mas de maneira particular, diante dos seus olhos. Eu já vi isso acontecer algumas vezes no gabinete. Meu primeiro aconselhamento pastoral no Chile, na primeira reunião do conselho, dia 1º de março do ano de 2001. Eu cheguei no Chile no fim de 2000, e no Chile férias são férias mesmo. O pessoal sai em dezembro, só volta no final de fevereiro. Vão para suas fazendas, fazem tudo à distância. E a reunião do conselho foi no dia 1º de março de 2001. Primeira reunião do conselho que eu presidi naquela igreja. Chegando no final da reunião, eu recebo um telefonema que uma jovem tinha tentado pular do 5º andar, uma jovem que frequentava a igreja, filha de membros da igreja, e ela tinha tentado se matar. E eu terminei a reunião do conselho mais cedo, para ir para a casa dela. E chegando ali na casa dela, eu a conheci ali, e perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela me revelou uma situação horrível, feia e triste que ela tinha vivido e que ela não tinha coragem de contar para sua família. E ela pensou que a única solução era dar cabo da vida dela. E naquele dia o Senhor entrou naquele quarto e eu li para aquela moça Mateus 11:28, que diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Eu falei para ela: o Senhor Jesus está dizendo para você, me entrega a sua carga. Eu morri na cruz para salvar você. Você quer receber a Cristo como seu Salvador? E ela tinha crescido na igreja e recebeu a Cristo ali, irmãos, diante dos meus olhos. Na semana seguinte eu não tinha secretária ainda. Ela só falava 5 idiomas. Eu cheguei segunda-feira no gabinete pastoral, ela estava lá. É claro que quem fala 5 idiomas não demora a arrumar emprego de novo, né? Mas enquanto ela não arrumou emprego de novo, ela foi voluntariamente. Eu tive uma secretária que falava 5 idiomas. Quero saber aqui na igreja quem tem umas secretárias que falam 5 idiomas. Uau! Eu não paguei nada. Obra do Espírito Santo de Deus. Se você anda com Jesus, você vai ser surpreendido. Se você está vivendo no marasmo, na filosofia do empurrar com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música popular, diga para o Senhor Jesus: Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, me surpreende. Senhor, deixa eu contemplar a tua glória. Aqui nessa igreja nós temos vivido isso. Temos visto a manifestação gloriosa de Jesus. Ontem a diretoria da mocidade estava embasbacada aqui na frente. Uma das jovens, uma jovem senhora tão querida, está aqui na igreja hoje, quando veio aqui, estava com os olhos cheios de lágrimas.
Há pouco tempo atrás, na reunião da mocidade, ninguém queria assumir cargo nenhum. Nós tínhamos um grupo, como a gente fala lá em Minas Gerais, um gato pingado de jovens. E ontem a nossa mocidade, no seu aniversário, teve 160 jovens no culto. Como não dizer, quem é esse Jesus, que até o vento e o mar o obedecem? Jesus é glorioso. E todas as vezes que Ele manifestar a glória dEle no nosso meio, nós vamos crer nele. Aqui temos visto grandes feitos de Deus. E esperamos mais. Minha oração é que o Senhor te surpreenda. Que o Senhor quebre a rocha endurecida do seu coração. Que o Senhor te visite de maneira sobrenatural. Que Ele transforme a sua vida. Que você creia nele como seu soberano Senhor, como seu poderoso Senhor, como seu glorioso Senhor. E você verá grandes coisas de Deus. O pai das missões modernas, William Carey, quando ninguém fazia missões, foi para a Índia. Sofreu demais, perdeu 2 esposas, demorou mais de uma década para ver um convertido, traduziu a Bíblia para o sânscrito, mas no final da sua vida fundou a universidade e influenciou centenas de missionários, e milhares de almas vieram a Cristo por meio do ministério dele. Ele tinha como lema a seguinte frase: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Quem é Jesus? Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus glorioso. Se Ele é soberano, poderoso e glorioso, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua incredulidade, arrependa-se da sua ansiedade, arrependa-se da sua infidelidade. Creia nele como seu único Senhor e Salvador e você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Você vai receber a vida eterna, você terá paz com Deus, você será adotado como filho de Deus. E se você já é filho de Deus, mas tem vivido uma vida de desânimo, de incredulidade, de fidelidade, hoje submeta-se à soberania do Senhor Jesus, clame a Ele que intervenha poderosamente na sua vida e te dê uma nova realidade. Diga: Senhor, manifesta a tua glória e exalta-te a ti mesmo, usa a minha vida de maneira que somente o nome do Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. E você verá que Cristo é soberano, poderoso e glorioso. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite: quem é Jesus para você?